Fala, meu povo, como prometido, me chamo Caleb Galdino e aqui vai minha visão sobre o Legendário, sobre esse movimento. Eu faço parte de uma igreja evangélica há muito tempo, já fui daqueles crentes desviados que duvidou do evangelho, que duvidou de Cristo e que foi encontrado pelo seu amor, que foi alcançado pela sua graça. E eu confesso que eu fui para o Legendários com muito receio, com muito preconceito, acreditando que eu ia encontrar uma modinha, acreditando que eu ia encontrar um método comercial para se aproveitar do evangelho, ou algo para entreter, ou mais um treinamento de autocontrole, de crescimento pessoal, de crescimento individual. E eu tinha minhas críticas e dava ouvido a muitas críticas quanto a valores, quanto a cultura, quanto a código de conduta daqueles que faziam parte dos Legendários e daquilo que o movimento deixa em aberto. Mas quando eu cheguei no movimento e que eu comecei a participar do top, eu participei do top 1212, Caminhos da Amazônia, agora em Manaus, e quando eu participei desse top, eu percebi como é muito falado. Não é físico, é espiritual. Eu estava muito bem condicionado fisicamente, eu estava muito bem preparado no meu condicionamento, na minha força, na minha agilidade, na minha resistência. Porém, a minha alma e o meu espírito precisavam muito de alguns ajustes e, como nós falamos, precisavam muito de transformação na presença de Deus. E apesar de estar em um ambiente com 280 homens, eu me vi sozinho, eu e Deus, muitas vezes, durante muitas partes do percurso, e foi algo poderoso. Eu posso dizer que é impossível, não é impossível, porque muitos estão fazendo, mas eu vejo que é errado a gente criticar algo sem experimentar, sem viver, sem conhecer, sem ver de perto, sem ouvir de perto, e principalmente condenar, apedrejar algo que tem transformado a vida de tantos homens. No final do top que eu participei, eu nem sei se eu posso falar isso, mas é algo que fica explícito, mas no final do top que eu participei, eu vi muitos homens com a vida transformada. A minha vida em muitas áreas foi transformada, apesar de eu ter um casamento consideravelmente saudável, de eu viver dentro do ministério, de eu viver em prol do reino de Deus, em prol de projetos sociais, em prol de ações, mas existiam muitas áreas que precisavam ser transformadas e, de certa forma, eu posso dizer que foram ou estão no processo, iniciaram um processo de transformação que cada dia mais está se consolidando. Agora, no final de todos esses dias, 8 ou 9 homens aceitaram a Jesus Cristo, alguns ateus, outros afastados do evangelho há muito tempo. Não tem como eu dizer que um ambiente desse não é saudável, não tem como eu dizer que um ambiente desse não é propício para se falar do amor de Deus, por mais que esse não seja o objetivo principal. Muitas pessoas pagam 5, 10, 15, 12 mil reais em cursos de inteligência emocional com homens que traem as esposas, com homens que abandonam a família, com homens que falam diversos palavrões, com homens que são corruptos, com homens que passam a pernas em sócios. E quando a gente vai para um ambiente desse, onde a conduta vive em princípios, frequente a sua congregação, seja ela evangélica, seja ela católica, siga Cristo, siga Jesus Cristo. Eu não tenho como criticar um movimento desse, eu não tenho como falar mal de um movimento desse. E eu confesso que eu saio do Legendários com uma visão diferente a meu respeito, uma visão diferente a respeito de diversas áreas da minha vida. Eu entrei nesse Legendários, como muitos compartilharam, achando que seria só mais um evento. E aí eu vi que tinha áreas que eu urgentemente precisava de transformação, e eu decidi sair buscando essa transformação com cada vez mais veemência. E eu queria compartilhar isso aqui. Teve algo que ficou muito forte ao longo da caminhada, ao longo das 72 horas, que é o trecho de 1 Tessalonicenses, principalmente, capítulo 5, a partir do verso 12 até o fim do capítulo. E nesse trecho, Paulo fala aos irmãos de Tessalônica: olha, não falem daqueles que estão fazendo a obra de Deus, ou daqueles que outrora lideraram, ou que lideram você. Respeita eles, sabe?
faz em amor, obedece por amor, ou então respeita em amor. Se eles não são seus líderes, então você não tem que obedecê-los, mas respeita-os em amor, não fala mal deles, pelo contrário, ora por eles. O problema é que a gente está disputando um braço de força entre os cristãos, entre os católicos, entre os carismáticos, e muitas vezes quem sai perdendo é o corpo de Cristo. Quem sai perdendo é o reino de Deus. Se você nunca foi no Legendários e você tiver a oportunidade, ou tiver em dúvida entre o Legendários e qualquer outro evento, congresso, conferência de desenvolvimento emocional ou espiritual, eu posso te dizer, vai para o Legendários. Você não vai se arrepender. É um movimento sério, respeitoso, honroso e que vai te ensinar coisas que você vai carregar para o resto da sua vida e que sim, tem poder de transformação. É claro que você não precisa disso para encontrar Jesus. Você pode encontrar Jesus dentro da sua casa agora mesmo. Mas eu também não posso dizer que quem vai lá não encontra Jesus, porque eu tive um encontro com ele lá, assim como muitos outros tiveram a sua vida transformada. Então, antes de você criticar ou dar ouvido, dar like, assistir vídeo de pessoas criticando, pensa, estuda um pouquinho, se você tem a oportunidade, vai lá, vive a experiência, conversa com quem foi e olhem os frutos. Olhem os frutos. Na Bíblia diz que a gente conhece uma árvore pelo seu fruto. Olhem os frutos daqueles que falam mal e olhem os frutos daqueles que estão vivendo o processo e decidindo constantemente viver a busca por Cristo, viver debaixo do princípio. Eu nunca vi pessoas que buscam constantemente imitar ou viver a vida de Cristo se preocupando em criticar, em falar mal, em denegrir ou diminuir alguém que também está fazendo a obra de Deus. Então obedeçamos, pois, a Deus, que a gente possa orar uns pelos outros, que a gente possa interceder uns pelos outros e que a gente possa, dia após dia, buscar nos tornar cada vez mais semelhantes a Cristo. Arru.